Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus neste quinto domingo do tempo comum nos recorda de algo que foi diário na vida do Senhor Jesus. Todos o procuravam. Daqui vem a recordação. Já os pagãos diziam que, os sábios pagãos diziam que todo homem busca a verdade. Todo homem procura ser feliz. Todo homem procura viver e encontrar a verdadeira vida. Assim diziam já os sábios pagãos gregos. Esta é uma constante na história do ser humano. O ser humano incompleto, infeliz neste mundo, procura sempre encontrar o que é perfeito, o que é belo, o que é santo. Não sabendo procurar, esta busca que todo ser humano faz, acaba procurando no lugar errado e nas coisas erradas. Mas isso não quer dizer que não procura, que não busca, que não sente falta. Recordemos o que ouvimos no Santo Evangelho. Todos se procuravam, dizem os apóstolos, e bastava o Senhor parar na casa de alguém e diante da porta começar a fazer as curas, as bênçãos, a expulsar os demônios, a pregar a boa nova, e a multidão enchia as ruas e praças. Ou então o Senhor na barca, encostada à beira-mar, e toda a multidão cercava para ouvi-lo. Ou então o Senhor no monte, e todos cercavam para ouvi-lo. O próprio Senhor Jesus reprovou algumas vezes este povo que o buscava apenas pelas curas e para saciar a fome do corpo. Mas o Senhor sabia que aí havia também uma espécie de busca, e é a esta busca que nós somos chamados diariamente. Não podemos ficar como quem já encontrou tudo, já sabe tudo e não precisa do Senhor. Por isso, o Senhor ordenou aos apóstolos para ir por todos os povos e pregar o Evangelho. Nós aqui também ouvimos São Paulo escrevendo aos Coríntios: eu, sendo livre em relação a todos, ou seja, não devia nada a ninguém, não era empregado de ninguém, eu me fiz escravo de todos, eu me fiz servidor de todos. São Paulo vai dizer: eu não prego o Evangelho porque quero, ou seja, por iniciativa própria. Eu prego porque foi me mandado pregar. E quem o mandou pregar foi o próprio Senhor Jesus, que o converteu e o encontrou no caminho de Damasco. Portanto, Paulo diz: este é um encargo que eu recebi, e eu devo cumpri-lo, por fidelidade ao Senhor. São Paulo nos diz: tornei-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de fiéis a Cristo. Paulo não fazia propaganda de si próprio. No entanto, São Paulo vai dizer: fiz-me fraco com os fracos, e podemos acrescentar, pobre com os pobres, servidor com aquele que serve, fiz-me tudo para todos, a fim de salvar alguns. Aqui vem o ponto, diria, nesta manhã, a primeira ducha de água fria sobre nós. Muitos são os chamados, poucos escolhidos. Todos conhecem este que já se tornou um refrão da palavra de Deus. Mas São Paulo nos está dizendo: muitos, ou melhor ainda, todos são chamados, porém nem todos se salvarão. Por que é necessário recordar isso? Porque não só nas seitas que se dizem cristãs, naqueles que fundam igrejas por conta própria, se diz que todo mundo vai se salvar.
E esta heresia, porque é uma heresia, ou seja, é um desvio da verdadeira fé e da verdadeira palavra de Deus, esta heresia também já campeia dentro da Igreja do Senhor. Há já sacerdotes e há muitos leigos que já acreditam nesta heresia, que todos vão se salvar. Basta ser batizado e ser bonzinho. Recordo-lhes a segunda ducha fria da manhã. No céu não entram os bonzinhos, nem os bons. No céu entram os santos. E nós somos ordenados pelo Senhor a sermos santos. Portanto, a busca que cada um de nós deve fazer em sua vida é ser santo. Qual o tempo que temos para nos tornarmos santos? O tempo que temos nesta única vida aqui na terra. Depois, já não podemos nos tornar santos. Podemos sim, se não atingirmos a santidade que o Senhor quer, receber da sua misericórdia um tempo no purgatório. Deus nos livre do purgatório, porque o purgatório não é um parque de diversões, como muita gente imagina. O purgatório é a antessala do céu, está lá, estamos vendo o céu e ainda não podemos usufruir, mas é a antecâmara do inferno. Lá se sofre, lá se paga aquilo que não se pagou aqui nesta terra. Portanto, Deus nos livre do purgatório. Muitos dizem: Padre, se eu for para o purgatório eu já estou contente. Está errado, meu caro filho e minha cara filha. Deus nos livre, Deus nos dê a graça de irmos diretamente para o céu. E essa graça Ele nos dá todo dia. Quando nos dá as graças, bênçãos, nos dá todas as graças necessárias para vivermos em santidade. Mas é necessário o nosso esforço também, em auxílio de nossa salvação. É necessário que nós não vivamos aqui como aquele que foi bonzinho ou boazinha, mas como santos. E por isso é importante recordarmos o testemunho que temos que dar do Senhor. Viver em santidade significa ser a mais clara manifestação de amor ao Senhor e a mais clara manifestação de santidade para aqueles que não creem. São Paulo recebeu o encargo de pregar o Evangelho. Os apóstolos receberam o encargo de pregar o Evangelho, mas eles não saíam apenas abrindo a boca e falando, eles viviam aquilo que pregavam. A nós também, todos nós, foi dado o encargo, como batizados, de pregar o Evangelho a toda criatura. Alguns sacerdotes vão pregar o Evangelho como agora estou fazendo, explicá-lo, ensiná-lo ao povo de Deus. Outros vão pregar o Evangelho de outras formas, mas todos devemos pregar o Evangelho com a nossa vida, de tal modo, e isso eu já disse muitas vezes aqui, que todos aqueles que não creem, que todos aqueles que creem em uma fé fraquinha, possam olhar para nós e dizer: ali está um verdadeiro seguidor de Jesus, ali está um verdadeiro cristão, ali está um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher que segue a palavra de Deus. Nosso modo de viver, onde quer que nós estejamos, deve ser de tal forma limpo e claro, uma manifestação de nosso amor por Deus e por sua santa palavra. Não há outro modo. Não é fazendo coisas extraordinárias, é fazendo coisas ordinárias na nossa ordinária vida. É ali que nós damos o testemunho. É ali que nós mostramos a quem crê e a quem não crê, que se a nossa vida aqui na terra, como diz Jó, é muitas vezes dor e sofrimento, este dor e sofrimento não são nada diante do amor e a confiança que tenho no Senhor. Esta dor e esse sofrimento não me abalam, mas pelo contrário, são momentos saborosos nos quais eu posso manifestar o meu amor a Deus. Jó sofreu todo tipo de dor e sofrimento, e ao seu redor os amigos
e até mesmo a esposa, ao invés de consolá-lo e ajudá-lo a continuar dando graças a Deus no sofrimento, o que é que eles fazem? Os amigos e a esposa dizem: blasfema, reclama para Deus. Onde já se viu? Onde já se viu Deus te tratar assim, tu que era tão amigo dele? Aquilo que hoje, queridos irmãos e irmãs, aquilo que hoje é uma constante. Vivemos numa época em que todos pensam que têm direitos. Raríssimos são aqueles que recordam que temos deveres. Também na fé. Isto que hoje é tão propagado já estava presente quando lemos o livro de Jó. A esposa e os amigos, ao invés de ajudá-lo a louvar a Deus, de unir-se a ele no louvor a Deus em meio ao sofrimento, dizem: aqui está a prova de que Deus não te ama. Tu ama tanto a Deus e Ele te trata desta forma, Ele te deixa sofrer. Nos nossos dias, como dizia, isto é muito disseminado. Não é possível que tu sofra amando tanto a Deus. Não é possível que tu tenha enfermidade amando tanto a Deus. Não há ideia mais estapafúrdia, não há ideia mais herética e mais demoníaca que essa. Não é porque amamos o Senhor que não vamos ter dor e sofrimento, mas o Senhor na nossa dor e sofrimento vai dar um novo significado, significado esse que aqueles que não creem não conseguem conceber e não conseguem viver. A dor e o sofrimento são inerentes, fazem parte da vida humana. A perda de um ente querido faz parte da vida humana. Ou alguém gostaria de ter um ente querido doente e enfermo para sempre? Aqui está reconhecer que até mesmo no mal, na enfermidade, na dor, o Senhor Deus consegue tirar, por amor a nós, algo de bom, sempre para o nosso bem. E nós vivemos, como dizia, nesta época de extremos direitos e nada dever. Por isso as seitas por aí ensinam, ou melhor, desensinam, que nós temos direitos e que Deus tem obrigações para conosco. Outra ideia que vem do demônio. Deus, queridos irmãos e irmãs, tenhamos isso bem claro. Deus não tem nenhuma obrigação para conosco, absolutamente nenhuma. Ele não nos deve nada. Nós é que devemos a Ele, nós que temos obrigação para com Ele. Esta ideia demoníaca já se espalha também dentro da igreja do Senhor. Há até mesmo sacerdotes que dizem: diga a Deus, eu não aceito o sofrimento. Diga a Deus, eu não aceito a dor. Isto é demoníaco. Isso não é doutrina de Deus. E isso não está na palavra de Deus. Isso não está na tradição da Santa Igreja. Isso não está no magistério da Igreja. Portanto, não é de Deus. E quando, queridos irmãos e irmãs, ouvirem qualquer sacerdote, meu colega, padre, bispo ou mesmo papa, pregando isto, pregando esta heresia, fujam o quanto antes. Fujam, porque estão pregando que Deus tem obrigações para conosco. Deus não tem nenhuma obrigação para conosco. Ele nos ama acima de tudo e apesar daquilo que somos, porque Ele se fez nosso Pai pelo batismo que recebemos. Portanto, reconheçamos o nosso lugar. Somos nós os devedores ao Senhor. Somos nós que lhe devemos as nossas obrigações. Somos nós que falhamos para com Ele. Não é Ele que falha para conosco jamais. Somos nós que não o amamos como Ele deve ser amado. Para vivermos em santidade, para pregarmos o Evangelho com nossa vida, para reconhecermos o nosso lugar de filhos, de servos do Senhor. Concorre e nos socorre a graça de Deus sempre que nós a pedimos por meio da oração. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos dê
diariamente, que nós saibamos aproveitar as graças que Ele nos dá, para vivermos como Ele quer que nós vivamos, para que a nossa vida seja para o louvor e glória do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.